eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não sou daqui, para o céu quero ir, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não sou daqui, para o céu quero ir, eu me levantarei na primeira ressurreição. Amém? Às 12 horas, hoje às 12 horas, caravana da série mundial. Você que vai para a série, está aqui nessa manhã, vai para a série, vai ser meio-dia a caravana aqui para a série mundial. Aí se já deu uma informação, é só procurar a nossa irmã Filomena que está aí, ela vai ser responsável da caravana, ela vai explicar como se alguém quiser ir nessa caravana hoje, né? No aniversário da Fundação Reviver. Então, quem entendeu diz amém. Então levanta a sua mão para o céu, vamos receber o nosso pastor Manuel Paulo, bem alegre. Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus, Senhor da glória. Graças a Deus. Pode sentar, irmão. Nós vamos orar daqui a pouco. Já iremos dar prosseguimento nessa palavra, nesta manhã. Festividade aqui na sede também, não é? Muito bom para lá. Mas vamos dando prosseguimento nesse trabalho maravilhoso. Quero louvar minha esposa, ou ela fazer uma oração a Deus. Depois já iremos à palavra de Deus. Tivemos na outro sábado, tivemos um comentário sobre o efeito que traz a palavra. Ela nos santifica, nos purifica, não foi isso? Nos orienta e nos conserva para sempre. Palavra de Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar 88 da aparição para a glória do nome do Senhor. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor,
igreja é tempo de agradecer, né? Ter gratidão a Deus. E hoje, né, com o aniversário da Fundação Reviver, Deus colocou no coração da serva dele ajudar os necessitados que precisam. Nessa manhã vamos fazer uma oração, porque é uma obra que cresceu, continua crescendo. E quantas são as pessoas que têm sido abençoadas, né? Por causa da igreja, muitas vezes muitos não valorizam, mas quando tem uma pessoa necessitada, sem nada, e chega alguém lá, seja com um feijão, um arroz, meu Deus, só quem nunca passou necessidade não valoriza mesmo. Mas a gente, quando vai fazer visita e vê pessoas precisando, qual que é o nosso intuito? O nosso coração arde, né? Se chegar, a gente não vai perguntar se a pessoa está precisando, mas se você chega lá naquela casa, você sabe que aquela pessoa está necessitada. O nosso intuito, o nosso coração é ir lá e comprar alguma coisa e abençoar aquela vida, porque são tantas pessoas necessitadas. Tem pessoas que falam, não, hoje não tem mais necessitado. Tem sim, igreja, muitos. Quem anda por aí sabe, tem muita gente necessitada, porque o que ganha é muito pouco, não dá nem para pagar os remédios, imagina para comer. Então, muitas vezes nós não somos gratos ao Senhor, mas só que está aqui respirando, já é gratidão a Ele. E pela obra do Senhor, né, beneficente, vamos orar para que o Senhor venha abençoar também aqueles que estão vindo de Caravanas e estão indo ali para sempre. O Senhor venha abençoar, livra dos laços, da cilada, dos planos malignos, porque nós temos um Deus Santo, quando nós invocamos o seu nome, Ele dá o grande livramento. Aleluia. Glorioso Deus Santo, nessa manhã, eu quero, meu Pai, te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, porque Senhor nos acordou e estamos aqui, meu Pai, e também te bendiz, Senhor, pela tua serva, o Senhor colocou no coração dela, meu Pai, essa obra beneficente, a irmã Miranda, Senhor. Meu Pai, que essa obra venha crescer, meu Pai, aonde não estiver, meu recurso, o Senhor dá recurso para eu, teus filhos, para o Senhor fazer essa obra beneficente, não somente do alimento, Senhor, mas tantas necessidades que o teu povo precisa. Vai, Jesus, abençoe essa igreja, que essa igreja venha crescer, meu Pai, com esse amor santo, meu Pai, de olhar, meu Pai, necessidade do seu próximo. Jesus amado, são tantos necessitados, meu Pai, são tantos necessitados da tua presença, da misericórdia e do alimento espiritual e do alimento, Papai amado, físico. Oh, Deus Santo, alcança cada vida, Senhor, que faz parte, meu Pai, desse programa. Abençoa a tua serva, irmã, Papai amado, irmã Filomena, que está, Jesus amado, meu Pai, das caravanas, que ela vai em segurança com aqueles que vão, meu Pai, dá um grande livramento, livra dos laços, da cilada, dos planos malignos, tudo que não provém do Senhor sai, e todo Senhor que vai para esse culto seja renovado, restaurado, transformado, eles venham, Jesus, sentir a tua graça, a tua presença. Oh Deus poderoso, Deus Santo, abençoa a nossa vida, abençoa os pastores, os obreiros, diáconos, Senhor, os colaboradores, Senhor, todos que fazem a tua obra, vou entregar eles nas tuas mãos, meu Pai, a sede mundial, os teus servos, que são ali, Jesus amado, por prontidão, recebendo as vidas que vão chegar ali, e aqueles ainda que não conhecem a tua palavra, meu Pai, coloca as tuas mãos poderosas, santas, e nos dá o grande livramento, e abençoa o teu servo que vai trazer a palavra nessa manhã, que a tua palavra chega, meu Pai, nos nossos corações, quem está, meu Pai, ardendo para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. E graças a Deus, ao Senhor, nosso amado Deus, já iremos meditar na palavra do Senhor, como de sempre. A palavra é ela que nos, como tivemos no outro sábado, a palavra ela nos santifica, a palavra nos consagra e a palavra nos dá perseverança, nos ensina a perseverança na palavra. Por isso nós temos que dar
prioridade à palavra, em tudo, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Quero ler no capítulo 22 do livro do Apocalipse, versículo 10. Glorificado, exaltado és o nome do Senhor da glória. Vamos, Apocalipse capítulo 22 e versículo 10. Apocalipse, revelação de Deus para os servos deles, que com grado recebe esta boa palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Apocalipse, capítulo 22. Já vamos nesse trabalho tão lindo que o Senhor preparou para nós. Aleluia. E versículo 10. Encontraram? Vamos meditar nela, na palavra de Deus. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus. Disse-me: não selles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Diz aqui a palavra de Deus. Pode sentar, nós choremos, chorei com minha esposa. Vamos meditar bem na palavra de Deus. Esse livro, irmãos, do Apocalipse, era conhecido no Antigo Testamento como um livro selado, fechado. Foi entregue na responsabilidade do profeta Daniel para revelações futuras. Depois que veio Cristo, segundo as Escrituras, ele liberou permanentemente o Espírito Santo em nós. Nos que de bom grado recebe a palavra, agora foi-lhe dado esta ordem, para não selar mais as palavras do livro desta profecia. Por qual motivo? Porque tem motivo. O tempo vai se aproximando e nós estamos sempre informados. Ou ficaremos bem informados, ou ficaremos parcial. Sabe o que é parcial? Parcial é aquilo que está referindo no versículo 11. Quem é injusto passa a injustiça ainda. Quem está sujo, suje ainda. E quem é justo, faz justiça ainda. E quem é santo, santifica, seja santificado ainda. A palavra requer não sermos parciais, ou seja, só pela metade, uma parte para Deus, outra para o efeito da carne e do mundo. Dá uma visão parcial. Agora a Bíblia diz que a palavra, como nós sabemos, ela tem capacitação de nos fazer com que sejamos santos. Não santos perfeitos devido às nossas falhas humanas, mas ao próprio conhecimento da palavra. Ela nos traz discernimento para sabermos quando devemos continuar santificados, para saber quando devemos continuar puros. Porque junto com esta profecia veio a capacitação do conhecimento mais integrado na palavra. Devido que, como sempre tenho comentado, mas é importante, que do dia de Pentecostes para cá, o que aconteceu? Veio o Espírito Santo
permanente na vida daqueles que aceitam esta palavra. Então, já que o Espírito Santo ele é permanente em nós, então a palavra nos mostra que, através da permanência do Espírito Santo em nós temos motivos, somos motivados a servir ao Senhor em ato de sabedoria. Ele nos dá sabedoria, em discernimento, em uma boa compreensão que nos satisfaz, na verdade, servir a Deus com algo que é um dos mais, tudo é importante, mas geralmente, eu vou pregar em algum lugar e alguém diz, qual é o título da campanha? Eu já digo logo, já dou o título, perseverança. Todos os lugares que eu pregar, eu posso pregar um dia ou um ano ou mais, mas o tema central é perseverança, porque a perseverança ela testemunha que as palavras de Deus não estão seladas, para não ser igual no tempo de Daniel, que a palavra estava selada, mas agora ela não está selada, e a pessoa para testemunhar de perseverança, já está falando a palavra perseverar, é continuar com uma posição firme e sustentada por meio da paciência. Perseverança é paciência. E não selar o livro desta profecia é discernir, desvendar os mistérios que no antepassado esteve oculto aos olhos humanos de muitos, mas agora, nesses últimos dias, a palavra falando pelo seu Filho foi revelado a nós. Depois que o reino de Deus foi inaugurado aqui na terra, houve os que recebem a palavra, houve um despertamento muito grande sobre perseverar. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 4. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e diretamente no assunto, no versículo 4. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para sempre. É bom, é importante, é agradável a Deus quando descobrimos o tempo de Deus, o tempo importante de Deus. Se o irmão Edinelson quiser ler para nós, poderá ler. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Compreenderam bem, amados irmãos? Aí os apóstolos que no passado eram parciais, nem entendiam o que significava ressurreição. Jesus falou da ressurreição para eles, mas eles estavam como voando lá, sem ter uma direção. Depois que veio, como vocês estão comentando, o Espírito Santo, com abundância permanente, aí eles já tomaram a decisão de transmitir a palavra, a revelação contida nesta palavra, mas com perseverança. Tomaram a atitude, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. E eles perseveraram e foram até o fim. Somente um apóstolo que teve morte natural foi o apóstolo João. Mesmo assim, passou por
vários processos de perseguições, mas continuou agora desvendando o ministério da palavra, a perseverança. Isso nos chama muita atenção, porque Pedro era estourado, tinha um temperamento descontrolado. André, João, os demais apóstolos, eles tinham temperamentos que não tinham domínio sobre aquele temperamento que eles tinham. E quando lá relacionado com a palavra, agora aqueles homens que queriam fazer justiça com suas próprias mãos, muitas vezes aconteceu isso, vemos na palavra dele lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 55, eles estavam agitados, queriam destruir a vila onde moravam os samaritanos, aquele vilarejo. Imediatamente, referente a Jesus, eles não têm recebido Cristo, eles queriam fazer justiça com as próprias mãos imediatamente. Então Jesus disse a eles: vós nem sabeis meu Espírito sois. É Lucas capítulo 9, verso 54, 55. Então eles estavam até em determinada posição, eles estavam com Cristo, mas estavam sem ter uma noção exata do que precisava ter. Já onde o irmão meu mudou o aspecto. Aí eles tomaram uma atitude apostólica, conjunto de apóstolos em união. E eles disseram: olha, os diáconos irão tomar a responsabilidade de socorrer as viúvas, enfim, os necessitados, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E daí por diante, mesmo em meio à tribulação, os apóstolos iam testemunhando de Cristo, os milagres aconteciam, mas agora era o ministério da palavra. E eles, continuando naquele ministério tão importante, foi suficiente para desvendar de dúvidas, ou solver dúvidas. E quando chegou o momento de solver dúvidas, agora ele já tinha esse discernimento suficiente por causa do ministério da palavra. Nós vamos continuar com esse tema aqui, mas abra as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para sempre. Capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Diz aqui a palavra, Daniel 12, versículos 8. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, quando será o fim dessas coisas? Versículo 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão o quê? Fechadas e seladas até o tempo do fim. Completa até o tempo do fim. Completa o versículo 10, irmão, assim mesmo. Muitos serão purificados e embranquecidos e reprovados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Compreender então ele, Daniel, pediu uma explicação sobre a visão que ele teve, que ele não entendeu, mas agora no momento veio a explicação. Por enquanto, Daniel, esse livro está fechado e selado até o tempo do fim. Não sei se os irmãos, as irmãs sabem que
desde que Adão pecou até o nascimento de Cristo, o mundo estava caminhando para o meio. É importante essa avaliação bíblica. Desde o pecado cometido por Adão até o nascimento de Cristo, o mundo, referente milênios, estavam indo para o meio. Mas quando chegou o meio dos milênios, ou seja, 4.000 anos depois que Adão pecou, aí Jesus nasceu no meio dos milênios. Porque no meio dos milênios, pode avaliar, quando a palavra está falando tempo do fim, até o tempo do fim, assim por diante, está dando uma posição sobre épocas, e é bem convivente com a palavra que do tempo que a época em que Adão pecou, depois passaram 2.000 anos, Deus mandou o dilúvio. Então tem a organização de Deus para nosso melhor entendimento, vindo dele mesmo. Olhe bem, quando terminou o dilúvio, passaram-se mais 2.000 anos, veio Jesus, nasceu Jesus. Então, do tempo assim, para identificar o tempo do fim, é bom prestarmos bem atenção, porque tudo isso influencia com o que a palavra de Deus nos leva. Agora analisemos bem, da época do nascimento de Cristo até o momento do calendário mais aproximado do hebraico, já estamos quase chegando a 3.000 anos. Porque esse calendário romano, ele parece que começou em 1884 por ali. O calendário novo, o calendário que mudou a época, ou confundiu a época. Não se sabe trabalhar dentro da Bíblia Sagrada, pois a Bíblia Sagrada com esse suposto calendário. Nós estamos num calendário aproximado que nós podemos tirar mais resultado. Por isso que aqui a palavra diz que a palavra em Daniel diz, essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Só que o fim começou já a derivar-se para o fim do nascimento de Cristo para frente ou para cá. Agora nós temos uma base bíblica sobre o trabalhar de Deus revelado na sua própria palavra, que o mundo chegando à época do milênio, e os irmãos sabem que haverá um milênio na terra ou não? Jesus virá reinar aí na terra 1.000 anos, que é o milênio sabático. Então já chegando a 3.000 anos. Por isso que a igreja não está longe de ser arrebatada, porque o calendário para nós ele não está fixado. Nós não temos um calendário exato, mas nós temos um calendário aproximado. E nós sabemos que quando Jesus Cristo vir reinar com a igreja, o mundo está no comprimento de 7.000 anos, chamado milênio sabático, onde a terra passará por descanso. Tudo sem perene, derivando-se para o tempo do fim. Mas depois do milênio, que virá? A Nova Jerusalém. Aleluia! Que coisa linda é a palavra. Então, depois do milênio, chegando para o 8º milênio, então é justamente a presença da Nova Jerusalém eternamente. Aí tudo, por que nós precisamos estar sempre convivendo com a palavra? Porque é na
de uma maneira toda satisfatória. E assim vemos o ponto essencial que a palavra nos traz. Agora, se você olhar o número da criação relacionado à restauração de todas as coisas, ela condiz a isso mesmo. A irmã que chegou agora, nós iniciamos no Apocalipse 22:10. Agora estamos fazendo um complemento, uma ligação de uns versículos com outros versículos, dando entendimento para que nós sejamos cada vez mais ricos na graça, abundantes na graça. Agora analise bem, já que o tempo do fim, do nascimento de Cristo para cá, aí o mundo passou para o tempo do fim, e as nossas mentes, pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele foi liberado sem medida, para que nós possamos estar sempre informados, podemos estar sempre informados sobre a profecia de Deus, o segredo de Deus atribuído a nós. Então, a inspiração da igreja é o Espírito Santo, mas em forma mais prioritária. É a oração, é a palavra, a oração e, na sequência, a palavra novamente. Depois vou repetir as mesmas frases no capítulo 12 de Daniel, versículo 9, 10, falamos também 8, que Daniel reclamando que não tinha entendido. Aí o anjo instruiu a Daniel, e ele continuou da maneira que o anjo determinou, porque Gabriel veio instruir a Daniel. Aqui no capítulo 4, 12, verso 4, no livro do profeta Daniel, assim está escrito: e tu, Daniel, feche as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Agora, nós que já descobrimos a palavra, que o fim começou de luto, começou a derivar-se para o fim do nascimento de Cristo para cá. Que tudo se tornou bem completo referente ao Espírito Santo. Diz a palavra, o tempo do fim. E muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Diz aqui a palavra de Deus. E assim hoje nós temos essa informação tão importante no efeito desta palavra de Deus. Hoje as palavras, ligando Daniel e o Apocalipse, as palavras já não estão mais, o livro, as palavras já não estão mais seladas. O livro dos mistérios foram abertos numa conclusão geral no capítulo 5 do Apocalipse, que é bem conhecido. João viu um livro selado, que tantos homens de Deus que já houve no passado, os patriarcas, assim por diante, os profetas, mas na visão de João, ninguém poderia abrir aquele livro. A Bíblia Sagrada destaca homens de alta posição e perseverança, mas para abrir o livro selado, nenhum deles foi suficiente. A Bíblia fala de 3 homens também, com muitos e muitos, mas ela dá destaque de 3 homens como destaque de perseverança. Dê uma olhada aí, irmão Ezequiel, irmão quiser ler, 14, o livro do profeta Ezequiel,
capítulo 14, verso 14. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olhe bem, é uma época que Deus estava repreendendo Israel, dizendo: olha, ainda que esses 3 homens como emblema, como sinal, como exemplo de perseverança, só ele salvaria as suas almas, porque a perseverança é pessoa. E aqueles homens se destacaram de uma maneira toda especial em perseverança. Como se chamava eles? Quem? Exatamente. Teve muitos perseverantes, porém, como destaque, esses homens foram perseverantes desta maneira que os seus nomes ficaram escritos literariamente. Só que, para abrir o livro selado, nem Daniel, nem João e Noé seria suficiente. E João chorava. Aqui nós vemos, versículo 4 do capítulo 12 do livro do profeta Daniel, que tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. E hoje vai se cumprindo, porque hoje os aviões, os drones, enfim, a tecnologia da maneira sofisticada está cumprindo nesse versículo de Daniel, capítulo 4, capítulo 12, versículo 4, parte B do versículo. Mas de uma maneira ou de outra, na época, o livro estava selado. Quem abrisse, quem poderia abrir aquele livro? Por isso que hoje nós temos o direito de orar mais agradecendo a Deus do que pedindo, porque a oportunidade da plenitude de Deus veio sobre nós, porque o Filho de Deus realizou a sua obra. A em nós, os que lhe congradam, receber a palavra. Por isso não podemos de maneira nenhuma rejeitar o tempo, para não sermos parciais. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 5. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor da glória. Lá bem para frente, a nós analisarmos tão bem a palavra que nos traz segurança. Irmãos, é uma beleza. O mundo está sendo abalado, o mundo está sendo retalhado, como vemos, uns liquidando os outros. Agora, dentro de nós, dentro das pessoas que estão aproveitando o tempo, há tranquilidade, há agonia devido às lutas, problemas pessoais, familiares, mas quanto segurança, há uma tranquilidade. Estão compreendendo? Um se alvoroça de um lado, de outro, e assim como está acontecendo. Só que mediante tudo isso, dentro de nós existe um refrigério. O refrigério que demonstra: tudo está seguro, eu estou em segurança máxima com Cristo. Há poucos tempos, uma pessoa que até pensando de levantar a igreja e querendo colocar uma outra visão, ela perguntou assim: quem quer morrer? Ninguém quis, ninguém levantou a mão. Eu estava lá e disse: não por abuso, não por provocação, mas quando fala de morrer, eu quero. Porque eu morrer com Cristo é o quê? Morrer com Cristo é ganho. Onde se fala? Não é isso? Morrer com Cristo é ganho. E nesse tempo, você tem vontade de estar com Cristo na glória, porque a glória é revelada a
Não devemos provocar a morte. O perigo está aqui, passe por longe. Se você pode usar a medicina, faça o medicamento, tome. Use tudo que você tem direito, isenção de abuso. Mas você não fica mais estressado com medo da morte. Isso é uma realidade na palavra. Então aqui vamos avaliar aqui no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Eu não vou ler tudo para ganhar mais tempo, mas o versículo 1 ao 3, diz aqui a 4, diz a palavra de Deus: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quem já descobriu os selos que estava selado, revelado? Quem não descobriu é só ler o capítulo 5, tá bom? Agora diz aqui a palavra de Deus no versículo no versículo 3 do capítulo 5. E eu estava sentado e era na aparência semelhante à pedra jaspe e a sardônica. E diz aqui a palavra dele: e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono, versículo 4, do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre ele tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Agora a palavra nos expressa, que já vamos já diretamente do sentido direto. E o irmão Ednelson pode ler o versículo 5 e 6. Apocalipse 5. Capítulo 5, versículos 5 e 6. E disse-me dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso, perfeição. Aí aparece a descrição de Cristo, número 7, é plenitude. Aí João pode sempre ficando informado que a plenitude de Deus viria sobre os que recebem a palavra na terra, com a finalidade de promover a mudança radical de atitude, de caráter, controle de temperamentos. É a época que nós estamos. A pessoa, às vezes, ela é descontrolada em temperamentos, às vezes não tem domínio próprio, mas no momento da aceitação referente à palavra de Deus, tudo se torna remunerado devido à época. O Espírito Santo é um, mas ele se divide em muitas qualidades, e as qualidades oficiais do Espírito Santo são 7. Essas 7 qualidades já está revelada no ministério dos profetas. Antes de nós dar mais um prosseguimento aqui, se o irmão quiser ler no livro do profeta Isaías 11:2, analisa discrimina sobre a presença do Espírito Santo, mas em 7 qualidades. Por isso que é necessário que tenhamos sempre esse bom senso de receber a palavra, porque é uma questão de pessoas que gostam. Jesus disse assim: quem quiser, tome de graça. Pode ler, irmãos, Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, 2. da inteligência,
3, Espírito do conselho, 4, de fortaleza, 5, Espírito do conhecimento, 6, temor do Senhor. 7. Compreenderam como funciona tão bem a palavra? Plenitude, número completo. E esse eu estou referindo uma vez e outra porque é importante nós compreendermos a palavra para agradecermos com mais convicção, mais certeza. E aqui, dando seguimento nesse capítulo 5, como o irmão leu, e João chorava. Porque ele chorava muito, porque o livro estava selado por dentro e por fora, e ninguém conseguia nem olhar para o livro, nem ler o que estava escrito. Certamente João lembrou de Noé, Jó, Daniel e tantos outros perseverantes, mas ninguém foi suficiente para abrir o livro e desvendar os seus 7 selos. Aqui diz a palavra de Deus, no versículo 9, já pode ler diretamente, irmão, no capítulo 5, verso 9, no Apocalipse. Diz aqui a palavra de Deus. Pode ler. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de língua, de povo e nação. Amém. Compreenderam então hoje como nós temos esta segurança máxima referente à palavra, como lemos aqui, porque os ministros de Deus, anciãos aqui, irmãos, se referem ao fundamento. O fundamento da igreja foram 12 patriarcas. A promessa que Deus fez a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 a 3. Depois dos 12 patriarcas, veio os 12 apóstolos. Aí vem a comissão grande de profetas, confirmando todas as profecias. E Deus nos valoriza de tal maneira que não é os anjos que estão fazendo essa declaração. Quem está fazendo essa declaração para homens que receberam de Deus esse privilégio tremendo, como nós também temos. Agora eles serão tão bem honrados que era o suficiente para definir sobre a morte de Cristo e a salvação aplicada de modo geral aos que creem na sua palavra. Por isso que ele diz: ele foi morto e com seu sangue foi morto, mas agora vive. E com seu sangue comprou povos de todas as tribos, línguas e nações. Por isso que nós temos que ver um evangelho, não um evangelho restrito, curto, uma simples comunidade como única, não. O evangelho, ele abrange toda a terra, devido o tempo determinado referente ao cumprimento das profecias. E nós estamos vivendo nesse tempo, compra. Quando eu me leio esses versículos e outros mais sobre compra, eu fico pensando algo que alguém usa dizer: eu recebi esse dom, mas paguei preço. Já ouviram falar? Eu já ouvi muitas vezes. Você veja o descuido de entender a palavra, que não é uma outra coisa senão uma emoção pessoal que toma conta do intelecto da pessoa. Aonde que cabe essa palavra? Alguém dizer que pagou preço para recebedor? Então, no caso, é outro Cristo. E se aparecer outro Cristo, é falso.
Ele comprou com o sangue dele, ele comprou povos, tribos e povos, tribos, línguas e nações, todos iguais, através da compra dele. Ele comprou. Eu estava fazendo uma analogia sobre salvação. Se alguém fosse trabalhar para comprar a salvação, sabe quanto cada pessoa deveria pagar? 90 milhões. Se uma pessoa simples, salário simples, começasse a trabalhar com 12 anos, quando ele estivesse 70 anos, 65 a 70, ele não ajuntaria 1/1000 desse dinheiro para pagar a salvação. Porque no capítulo 23 de 18 do Evangelho de Mateus, versículo 23 ao 25, Jesus manda fazer contas com um dos seus servos, e um deles deviam 10.000 talentos de prata. Se fosse vender hoje no real, daria um total de 90 milhões, é o que a pessoa pagaria para receber a salvação. Não teria como. Então, já que nem alguns bilionários poderiam pagar, mas Deus não é injusto, Ele cobra de um e de outros não. Então a salvação ficou por compra, mas através do sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Ele expressou isso. Agora, veio a compra e veio a plenitude. Eu quero que o irmão dê uma referência sobre isso aí. A visão que João Batista teve sobre Cristo, e nós também. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 15 e 16. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Veio com a palavra de Deus a nos instruir de uma maneira toda especial. O Evangelho de João, depois de Lucas, capítulo 1, versículos 15 e 16. E todo o texto é rico, vamos ler todos não para ganhar mais tempo. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele quem eu dizia, porque vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, de graça por graça. Aleluia! Ele testemunhou quem era Cristo, o princípio, o presente, o futuro e a época. Recebemos dele a sua, já na época de João, ele disse: olha, eu estou beneficiado com a plenitude de Deus. Plenitude é o Espírito em forma de fruto, demonstrando fruto do Espírito Santo, com a necessidade que a pessoa precisa ser suprida dela. Aí vemos que a palavra não pode ser menosprezada. Pode? Se menosprezada, é o que diz em Apocalipse 22, versículo 11, não é? Quem é sujo, surge mais, então fica metade. Agora analisa bem, aonde nós estamos hoje? Estamos na época de invocar o nome do Senhor pelo Espírito Santo que veio em forma de plenitude. Aleluia. E esta invocação demonstra que nós somos ricos. Dê uma olhada em como nós estamos em ensinamento bíblico relacionado às suas revelações dentro da própria palavra de Deus. Aí no capítulo 10 do livro de Romanos, versículo 12: glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. É o avivamento da igreja, é a saúde da igreja, é a palavra que foi justamente inaugurada através de um único sacrifício.
Pode ser 11, 12, isso. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Compreenderam? Não tem como nós recuar e dizer que não temos, a menos que não queremos receber. Para a glória de Deus, espiritualmente falando, os cristãos edificados na palavra, eles são ricos. Ricos na graça, quer dizer, ricos de presentes, ricos na paciência, ricos na mansidão, ricos no domínio próprio, ricos na longanimidade, que é a paciência, ricos na benignidade, que é a conservação da bondade, ricos na esperança, porque a esperança não empobrece os nossos corações, a esperança nos enriquece porque não traz dúvida. Exatamente. E o efeito da palavra, a salvação foi para que fosse revelada em nós as riquezas da glória de Deus. E todos que invocam o nome do Senhor, sabe o que é invocar? Dedicar. Você não compreende o texto, procura compreender. Talvez a pessoa não saiba ler, mas sabe ouvir. Então ouça com atenção, procure aí observar aquilo que ouviu. Guarda o que recebeu, como diz a palavra, para que ninguém tome a coroa e para que você está sempre com aquela perseverança na palavra, porque o apóstolo está referindo ele mesmo, enriqueceu na graça, distribuiu a mesma riqueza para o povo. Não há acepção de pessoas, mas o Senhor é rico para com todos que o invocar o nome do Senhor. É você ter, como já expressei, ser possuidor do fruto do Espírito. Ele é bem sucedido para com Deus, tem paz para consigo mesmo e paz para com os próximos, outros que gostam da paz. Isso significa invocar o nome do Senhor e ser ricos na graça. E nós sabemos que a riqueza, tanto a riqueza material, que é uma riqueza passageira, mas ela traz um certo sabor, a menos que a pessoa use a ganância, aí ela sufoca a boa vontade de ser rica. Em vez dela ser escrava, ou em vez dela ser patrão, ou ele ser patrão, ou ela patroa, no caso a pessoa, ou alguém ser patrão da empresa, a empresa torna patrão dela mesma, então aí ela se torna escrava. Mas quando nós recebemos coisas boas de Deus, a gente sente alegria. É um sabor que vem do alto. Agora, esse sabor da salvação, esse sabor que Deus nos deu, de ser salvo, é um sabor que já vem com a riqueza suficiente de salvos. Glória a Deus! Por isso que é necessário nós estar sempre visualizando a palavra, a boa palavra do Senhor nosso Deus. Já estou ser mais prudente no termo também desse trabalho, mas temos tanto matérias boas para falar, exemplos bons para falar sobre o ministério dessa palavra. Agora, essa compra que vemos, eu quero que o irmão dê uma resposta em Mateus 10, versículo 8. Alguém dizendo que pagou preço, não paga preço não. Quem valoriza a obra de Deus não é o preço que alguém paga. Quem valoriza a obra de Deus em nós é a presença completa do Espírito Santo em forma de plenitude. Pode ler Mateus 10, verso 8.
capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, que graça recebeste, que graça dai. Compreenderam? Nada de compra, nada de venda, nada. Por isso que o ensinamento é para tirar a pessoa da visão da heresia e levar a pessoa dentro de uma realidade plena que nos traz a palavra de Deus. Aí os dons são dados aos apóstolos de graça, ou não? De graça receberes, de graça dai. Agora, quando o Espírito Santo viesse como já veio, aí ele valoriza a obra de Deus em nós. E não nós que pagamos preço. Às vezes passamos por apertos devido à oposição dos contrários que vem, mas isso não significa pagar preço, significa aperfeiçoar a fé. Você recebe a palavra e se torna eu. A igreja não são as quatro paredes, são? Quem é a igreja? A igreja somos nós. Edifício bem edificado em Cristo, o Senhor da glória. E o Espírito de Deus, ele faz com que nós vamos crescendo para a luz do Senhor. Vamos completar aqui, como eu já disse, mas é bom a palavra, porque quando você ora, você está orando. Mas quando vai definir algo, você não vai usar a oração, vai usar a palavra. Jesus ficou 40 dias no deserto, orando. Mas no momento da defesa da fé, ele usou o quê? Eita maravilha! Usou a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. É uma realidade nesta palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Jesus dá uma definição no capítulo 2 aqui de Efésios, em versículos 20 ao 22. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. A epístola de Paulo aos Efésios, nesta mesma visão da palavra do Senhor nosso amado Deus. Efésios capítulo 2, versículos 20, e também até o capítulo 2, versículos 20 até o 22. O irmão mesmo pode ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para adoradores de Deus em espírito. Aleluia, não é pagar preço. É você desfrutar aquilo que vem para testemunhar Jesus, o Consolador. E Ele nos traz essa edificação sobre fundamentos apostólico, fundamento profético, e a maneira de nós transmitir a palavra com confiança, com segurança, em parceria com os fundamentos que Deus propôs, profético e apostólico. E nós somos testemunhas, como disse o Senhor da glória. Todo edifício, diz a palavra de Deus, no qual todo edifício bem ajustado. O que nos ajusta? O efeito da fé, a palavra de Cristo. Cresce. Sempre na igreja, crescendo e sai crescendo. Por que crescendo? Porque dentro de nós já tem a meditação para crescimento. Então você vem para a igreja crescendo em meditação e sai da igreja crescendo em meditação. Às vezes a pessoa inverte. Você não pode sair daqui da maneira que você entrou, mas essas são expressões que não encaixam.
na doutrina da plenitude de Deus. E assim nós vamos, cada momento, sendo mais edificados, transformados de glória em glória. Está em 2 Coríntios 3,18. Cada momento nós somos transformados de glória em glória. Entra crescendo e sai crescendo. Deita crescendo, levanta crescendo, porque invoca o nome do Senhor. Que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Nós temos tantos exemplos bíblicos, não temos? E vale a pena cada momento a mais a gente sentir o efeito da consagração de Deus atribuído a nós, relacionado com o ministério da palavra. É uma realidade. E nesta manhã, quem esteja só perto, já pode apresentar a Deus. Já iremos fazer o agradecimento, a oração do agradecimento. Mas vamos continuando, né?